linhagem sacerdotal dos levitas. Era para ser sacerdote. Todo levita, quando nascia, ele era treinado para ser sacerdote. Fosse sacerdote, sumo sacerdote ou músico do templo, ele era preparado pelo seu pai para isso. A lei estabelecia isso. 30 anos eles estudavam. Estudavam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Principalmente voltados para a regência do templo. Como entrar no templo, como sair do templo, as leis do sacrifício, como celebrar um sacrifício de paz, um sacrifício de perdão de pecado, um sacrifício pela nação, um sacrifício pela própria família. Eles entendiam que deveriam ser muito bem entendidos nisso. Quando estava perto da formatura, o sacerdote era levado então para ficar no meio do povo durante um período, aproximadamente de 1 a 2 anos. Para quê? Ele ficaria no meio do povo sem falar nada, apenas para ouvir. Porque a característica principal do ministério sacerdotal era ouvir o povo. Então o sacerdote era treinado para isso. Ele ficava no meio do povo apenas ouvindo. São 2 ministérios contrários. O profeta é o homem que ouvia Deus e falava com o povo. O sacerdote não. O sacerdote era o homem que ouvia o povo e falava com Deus. Levava as lamúrias do povo para Deus. E Ezequiel está sendo treinado para isso pelo seu pai Uzi. Só que a história vai dizer que no ano 605, a Babilônia está mandando no mundo. E ela cerca Jerusalém, a cidade santa. Com o cerco de Jerusalém, Nabucodonosor faz uma aliança com o rei da época, Sedequias. Com essa aliança, Nabucodonosor estipula tributos, estipula ofertas, estipula oferecimento de força bélica do seu exército, caso alguém entrasse em guerra contra Jerusalém. Mas Nabucodonosor também, ele exige almas para o império. Ele escolhe no ano 605 a.C. 3.000 almas para ajudá-lo a governar o grande império da Babilônia. Homens entendidos, inteligentes. Dos 3.000, 4 no meio se destacam. Daniel e os seus 3 amigos Ananias, Misael e Azarias, ou nos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão ajudar o rei a liderar o grande império da Babilônia. Nabucodonosor se admira com a inteligência, com a perspicácia de Daniel e os seus 3 amigos, acima dos demais homens, e ele retorna novamente a Jerusalém para buscar homens daquele tipo. Ano 597 ele volta. Só que ele não volta para ajudar, para escolher pessoas a ajudá-lo a governar. Eu estou explicando quem é Ezequiel para você primeiro. Ele volta no ano 597 e escolhe 10.000 almas para serem agora escravos da Babilônia, para amassarem barro na Babilônia, porque a Babilônia ficou conhecida como a capital da arquitetura do mundo antigo. Até hoje, quando vai se cursar faculdade de arquitetura e começa-se pelo período histórico, a Babilônia é citada como referência. Os jardins suspensos da Babilônia, que Nabucodonosor ergue para sua esposa, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você ficaria embasbacado de ver tamanha beleza que ele levantou com aquele jardim. E Nabucodonosor escolhe 10.000 pessoas. Só que não da classe alta agora, mas da classe mais baixa. Entre as 10.000 pessoas. Quando ele estava prestes a completar, faltavam 2 anos, com 28 anos de idade, para completar o ministério sacerdotal, então exerceram, ele é levado no meio das 10.000. Ezequiel é obrigado a ir na beira do rio Quebar com uma cana no pescoço, do lado direito um balde, do lado esquerdo outro balde, e abaixar no rio para pegar água e barro. Então levar para uma grande região onde os demais escravos estariam amassando o barro e a água com os pés, para se fazer os tijolos da grande Babilônia. Durante 5 anos ele faz isso. Um homem que era para exercer o ministério sacerdotal, que era para poder entrar no santo dos santos diante de Deus, que era para imolar o cordeiro diante do povo, um homem que levaria a responsabilidade da nação inteira, visto isso no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Se Israel não fosse perdoada, naquele dia não teria prosperidade sobre
Ezequiel agora, durante os 5 anos, ele está pegando barro e lama. Depois de 5 anos, num dos momentos que ele vai para pegar lama e barro na beira do rio Quebar, abaixado com a cana do pescoço, ele ouve um barulho no céu. Capítulo 1 de Ezequiel. E ele diz que quando ele olha para cima, ele vê rodas gigantes girando. Glória a Deus, aleluia. E é ele mesmo quem diz: eu vi o trono de Deus por baixo. Aleluia. Glória a Deus. 3 homens na Bíblia viram o trono com detalhes. Outros homens viram. Daniel viu o trono. Estevão viu o trono. Mas apenas 3 homens na Bíblia viram um trono com riqueza de detalhes. O primeiro deles é Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Isaías vê o trono de Deus. O terceiro deles é João, no Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. João vê o trono de Deus. E o segundo é o profeta Ezequiel. Há uma diferença entre a visão dos 3, porque primeiro, Isaías vê o trono de cima. Ele tem uma visão do trono de cima. Ele mesmo diz: eu vi acima da cabeça de Deus e os serafins estavam acima dele, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, dizendo: não somos dignos de olhar para ti. Com 2 cobriu os pés, dizendo: só tu és santo, porque os pés da Bíblia representam a santidade, e nós não somos santos como o Senhor. Com 2 voavam, representando o serviço constante de Deus, e cantavam em hebraico, dizendo: Kodesh, 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 Jeová, Santo, Santo, Aleluia! Santo, Aleluia, aleluia! Glória! João vê, se Isaías vê o trono de cima, João vê o trono de perto, como se estivesse dentro dele. Isaías vê os serafins, João vê os 24 anciãos e os 4 animais. Se Isaías vê o trono de cima, João vê o trono de perto, por dentro, Ezequiel vê o trono por baixo. Isaías enxerga os serafins, João enxerga os 24 anciãos e os 4 animais. Ezequiel enxerga os querubins. Aleluia. Os serafins são anjos de fogo. Os anciãos, 12. 12 representam as tribos de Israel e 12 representam os apóstolos. Um deles representava João. Os 4 animais diante do trono: um boi, um homem, uma águia e um leão. É o que João viu. Ezequiel não. Ezequiel vê os querubins. 4. Um em cada ponta do trono. Embaixo dele, cada um uma roda, ou uma roldana, porque as rodas não rodavam em pé, elas rodavam deitadas. Ezequiel vai dizer isso. E ele diz: em cada roda havia 2 rodas. Uma rodava para um lado e outra rodava para o outro. Eu vou chegar no capítulo 46, onde nós lemos, 47. E Ezequiel diz que os querubins seguravam o trono para que o Pai se assentasse. Aleluia. Isaías vê o Pai no trono. João vê o Cordeiro no trono, aquele que é digno de desatar os 7 selos. Ele vê o Filho. Ezequiel vê o Espírito no trono. O Pai se assenta em cima, o Filho à direita do Pai e o Espírito embaixo. Ezequiel enxerga a mecânica do trono. Não dá para falar aqui acerca disso, não vamos perder tempo. Ezequiel vai enxergando o trono. Capítulo 1 ele começa a profetizar. Ezequiel é um profeta que viu o coração do povo se voltar contra ele, porque o povo não acreditava nele. Até hoje os psicólogos dizem que Ezequiel é esquizofrênico, porque Ezequiel era o único que via, ninguém mais em volta enxergava o que ele estava enxergando. Ezequiel profetiza que o cativeiro está no final, se Israel se arrepender, mas ninguém acredita. Ezequiel perde a mulher, no capítulo 24, ela morre, e Deus diz: Ezequiel, não chore por ela, porque da mesma maneira eu não estou chorando por Israel enquanto eles estão no cativeiro. E o coração dele endurece. Aquela profecia não é para o povo, é para ele.
Quando Deus diz, Ezequiel, eu arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne no lugar. Porque devido a tantas perseguições, devido a tantas dúvidas, devido a tantas traições do seu próprio povo, o coração de Ezequiel se endureceu. Isso às vezes acontece conosco, a gente faz tanto bem às pessoas e recebe tanta ingratidão. Na obra, principalmente, se você for fazer alguma coisa no reino de Deus, não espere gratidão das pessoas, senão você vai se decepcionar. Não espere recompensa das pessoas, senão você vai se decepcionar no reino de Deus. Como disse Jesus em Mateus 6, você tem que fazer e esperar a recompensa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel, a partir do capítulo 40, ele vai ter uma visão do templo. Um templo espiritual novo. Um templo celeste que nós encontraremos na Nova Jerusalém. A planta do templo se baseia na planta do templo que Salomão ergueu. No capítulo 40 ele vai enxergar o templo de maneira geral. Do versículo 1 ao versículo 4. Ele enxerga a porta oriental no capítulo 40 ainda. Deus o leva até a porta do Oriente. Ele vai enxergando o templo, ele anda pelo pátio externo do templo. Porque havia duas divisões, o pátio interno e o pátio externo do templo. Ele enxerga a porta norte, Deus o leva até a porta norte do templo. Isso voltada para o ocidente, para o nosso lado. Ele enxerga a porta sul do templo. Ou melhor, vamos trocar? A porta norte voltada para o oriente. E a porta sul voltada para o ocidente, o nosso lado. Ele caminha pelas portas dos pátios internos. Ele anda pelos quartos do templo, da preparação do sacrifício, os quartos dos sacerdotes. Ele enxerga o templo espiritual como um todo. Aí é ele quem vai dizer. E como eu olhei para a porta sul do templo, corriam umas águas. Ele está do lado de dentro. No pátio externo do templo, na grande planta. Uma planta mais interna estava o templo. E ele diz, quando eu olhei do lado sul, corriam umas águas. E o homem me levou pela porta norte. E ele sai pela porta norte. E dá a volta do templo. Até a porta leste. Quando ele chega na porta leste, do lado de fora, ele enxerga as águas correndo. E ele mesmo diz, as águas vinham da porta sul, do lado do ocidente. E vinham até a porta leste. Aleluia. Glória. E o que Aleluia. emana debaixo do trono? O trono para Ezequiel estava na porta sul. E a água emanava debaixo do trono, até a porta Glória a Deus, aleluia. uma diagonal, na planta do templo. Ezequiel dizia, o homem pegou uma cana, uma vara de medir, uma régua, e começou a medir. E ele diz, ele mediu 1000 côvados. O côvado babilônico é o único que possuía 0,66 centímetros. O côvado, por exemplo, no livro de Gênesis é o côvado egípcio, são 44 centímetros. De maneira geral, o côvado só tem 66 centímetros apenas no livro de Ezequiel e de Daniel, que era na Babilônia. 500 metros aproximadamente. Aí ele diz, quando ele mediu 1000 côvados, 500 metros, ele disse para mim, vem Ezequiel, para o rio. Entra nas águas, Ezequiel. O rio ele emanava do altar, de debaixo do trono, e saía para a porta da frente, para a porta leste. Mas detalhe, Ezequiel estava dentro do templo. Ezequiel estava falando com o homem. Ezequiel estava tendo a visão completa do templo. Mas ele estava fora do rio. Isso acontece muitas vezes com a gente. Nós estamos na igreja, caminhamos com ele, falamos que o conhecemos, mas estamos fora do rio. Estamos distantes de Deus. Às vezes fazemos as coisas por mera mecânica. Vemos a igreja por vir, já estamos acostumados. Porque a minha família faz parte da igreja, porque lá eu vou rever
uma coisa que Deus sempre quis era se relacionar conosco. Nós temos que parar de enxergar um Deus distante, se assentado no trono no céu. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é aquele que diz Gênesis capítulo 3, versículo 5, que todos os dias quando o sol se punha, ele descia no jardim do Éden para falar com Adão tete a tete, para conversar com ele, para se relacionar com Adão. Aleluia! Deus, aleluia. Glória! Aleluia. Meu Deus é aquele que quando viu um homem se aproximar de um arbusto pegando fogo, ele diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa, e vem conversar comigo, Moisés. O meu Deus é aquele que quando viu um homem dizendo: eu não me dobro diante dos deuses da Mesopotâmia, Deus disse a Abraão: sai do meio da tua terra e da casa do teu pai e da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. Glória Aleluia! a Deus, aleluia. Glória! Começando a arrepiar nessa noite, Deus está dizendo que Ele está querendo mais da gente, irmão. Ele não quer que você apenas venha no rio correr. Ele não quer que você apenas venha à igreja para ver as coisas acontecerem. Não, Ele está convidando a gente para entrar no rio. Aleluia! Glória! Glória a Deus, aleluia. Detalhe, já foi dito aqui nessa manhã, o rio ele cura, viu? O rio ele cura. O rio mandava do altar. Aí Ezequiel dizia: eu me aproximei do rio e as águas me davam nos tornozelos. Versículo de número 3. Quando ele chega no rio e molha os tornozelos, Deus está dizendo de maneira clara: eu não quero se molhar. Eu não quero se encharcar de água. Aquele crente normal, que vem na igreja de vez em quando, toma a Santa Ceia uma vez no mês, mas às vezes não há mudança. Está só molhando os pés. Vem quando dá ou vem quando quer. Quando você não pode, uma coisa. Agora, quando você vem, quando dá, quando quer, ele vai molhar os pés. O pé é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. A ciência baseada nos sensores do corpo humano já descobriu que os pés são as plantas do corpo humano. Cada ponto do pé ativa uma parte do corpo. Cada ponto do pé está ligada à sensibilidade do corpo humano. Dependendo da região que você tocar no pé, você estimula uma parte, um órgão do corpo humano, ou desestimula. Quando Ezequiel molha apenas os pés, Deus está dizendo: Ezequiel, eu quero você de volta à sensibilidade. Eu quero você sensível de novo a ouvir a minha voz. Ezequiel, eu quero que quando eu fale, você não venha debater comigo querendo saber como é, quando vai ser, quando será, não. Eu quero que quando eu fale, você acredite naquilo que eu fale. Ezequiel, eu quero que quando eu fale, você não diga: não é da carne, é coisa minha, não. Você saiba que sou eu que estou falando com você. Aleluia! Glória! E eu, aleluia! Deus fala com a gente diz: não, esse negócio é da carne. Deus está querendo falar com você, dizendo: não, para de ser teimoso, para de se questionar, para de usar a sua racionalidade. Eu quero te levar mais fundo e você está me atrapalhando. Deus nos mostra a casa que nós temos que ir para falar com fulano de tal e a gente se acovarda dentro de casa. Deus está dizendo: eu quero que você mergulhe mais fundo comigo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória! E eu. Vou falar como evangelista. As pessoas hoje estão querendo ser impressionadas pela palavra. Não. Eu sou de um tempo, irmão, que a gente não precisava ser impressionado pela palavra. Não era o pregador que vinha colocar fogo no povo, não. Era o povo que colocava fogo no povo. Glória a Deus, aleluia. Não precisava o pregador dizer para a igreja da glória, não. Os irmãos davam glória por si só. Eu sou um pregador que nunca, quando prego, eu digo: irmão, dê glória a Deus. Por quê? Porque isso é de maneira espontânea e a gente tem que entender isso. Aleluia! Glória! As pessoas estão querendo ser impressionadas pela palavra e Deus está dizendo: mas aqui, eu não quero te impressionar, eu quero que eu apenas fale e você sinta a minha presença. Aleluia!
temos a sensibilidade espiritual. E Deus está dizendo para Ezequiel, eu quero você sensível à minha voz de novo. Tornozelos. Tornozelos falam de fraqueza. Na história grega havia um poderoso guerreiro chamado Aquiles. Aquiles ele foi uma figura enigmática na história. Derrotou grandes exércitos. Tinha uma mente estratégica acima dos demais soldados. Só que Aquiles, no momento de distração na guerra, os soldados os matam. Por quê? Os soldados os matam com flechas e atiram nos seus tornozelos. O calcanhar de Aquiles fica sendo símbolo de fraqueza. Quando Deus leva Ezequiel até a beira do rio, ele molha os calcanhares. Deus está dizendo, Ezequiel, eu sei que você é fraco, que você é cheio de defeitos, mas eu quero cobrir com a minha alma as suas fraquezas, Ezequiel. Apesar dos teus defeitos, Deus não olha para os nossos defeitos quando Ele quer nos usar. Ele olha para o nosso coração aberto. Aleluia, glória a Deus. Tem um homem na Bíblia cheio de defeitos. Ele está orando a Deus, ele diz por 3 vezes eu orei a Deus para ele retirar essa minha falha, essa minha fraqueza. 2 Coríntios 12, ele diz na 3ª vez que eu orei para ele tirar a minha fraqueza, para ele então me usar de maneira perfeita. Deus disse para mim, Paulo, eu não vou retirar a sua fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus estava dizendo, Paulo, mesmo cheio de defeito eu vou te usar, mesmo com fraquezas eu vou te usar, mesmo com falhas eu vou te usar, apesar dos teus defeitos, eu ainda vou te usar. Aleluia. O problema é que a gente quer ser perfeito, mano. A gente tem que entender, não existe perfeitos diante de Deus, perfeito só Cristo. Aleluia. E detalhe, mesmo perfeito, ele não agradou todo mundo, não é você e eu que vamos agradar. O ser humano é assim mesmo, quando ele olha pra gente, ele enxerga os nossos defeitos. Eu estou falando isso aqui porque Deus disse para mim, Deus estava falando para mim a mesma coisa. Quando Deus confirmou comigo, hoje é dia de cura, tanto física quanto espiritual. Tem gente que está aqui com feridas emocionais, de coisas que as pessoas lhe fizeram no meio do caminho, por causa dos seus defeitos. E Deus está dizendo, apesar dos seus defeitos, eu ainda te escolhi da maneira que você é. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Santo nos defeitos. É Ele novamente. É o mesmo homem. Atos capítulo 9, Deus escolhe o profeta e diz, Jeremias, vai até a rua chamada direita, na casa de Judas. Há um homem chamado Saulo. Ele está orando, ora por ele. Ananias para e diz, Senhor. Ananias vai falar dos defeitos de Paulo para Deus. Eu já ouvi muito falar desse homem, Senhor. É perseguidor do evangelho. A minha coluna está arrepiando aqui nessa manhã. Ele persegue a igreja, Jesus. Ele fala dos cristãos, como é que o Senhor pode escolher um homem assim? Deus olha para Ananias e diz, Ananias, vai, porque apesar dos defeitos, ele é para mim um vaso escolhido. Deus está dizendo para você, pare de se importar com as pessoas que acusam os seus defeitos e as suas falhas. Eu sei quais são os seus defeitos, eu sei quais são as suas falhas, e apesar disso eu te escolhi da maneira que você é. Aleluia. Glória, aleluia. Se fosse pelos defeitos, Deus não escolhia ninguém. A Bíblia é o livro dos homens cheios de defeitos. Eu já disse isso aqui. A fé dos judeus, ela se apoia em 3 pináculos. Abraão, o pai da fé. Moisés, o homem da lei, da Torá. E Davi, a linhagem do Messias. Para o judeu é Abraão, Moisés e Davi na terra. E Deus no céu. Só que nenhum deles era perfeito. Deus disse, Abraão, eu serei contigo. A
Bíblia diz no livro de Isaías, lá no livro de Tiago, Abraão foi chamado amigo de Deus também. Até hoje os árabes chamam Abraão de Khalil Allah, o amigo de Deus. Aí o amigo de Deus desce para o Egito, capítulo 12, capítulo 13 de Gênesis. Ele desce para o Egito e conta uma mentira tão brava que a nação do Egito quase inteira morre com uma praga, dizendo que Sara era sua irmã e não sua mulher. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, João 8:44. Moisés, o homem que Deus mesmo diz, olha, uma vez Arão e Miriam ficam revoltados dizendo: Deus só fala com Moisés, não fala com a gente não. Deus chama Arão e Miriam na porta do tabernáculo. Não estamos falando sobre o tabernáculo celeste. E a voz dele sai de dentro dos santos para falar à nação. E diz: pois Arão e Miriam, se tiver um profeta no meio de Israel, eu falarei com ele em visão, em sonho. Mas com Moisés não, eu falo cara a cara. O homem com que Deus, isso foi escrito na lápide de Moisés, Êxodo 34, quando Moisés morre, o escritor termina dizendo: não houve homem como Moisés, com quem Deus falasse face a face, como quem fala com seu amigo. A morte dele termina com esse versículo. O homem que Deus falava cara a cara, ele desceu no Egito, matou um egípcio e enterrou na areia. Números 11, capítulo 11, versículo 1. Moisés era o homem mais manso da terra. O homem mais manso da terra matou um egípcio e enterrou na areia. O homem segundo o coração de Deus foi louvado sobre ele. Davi, escolhido no meio dos demais. Deus disse: Davi, tu serás para sempre o rei de Israel. O Messias, quando vem, ele é chamado de filho de Davi. Era a linhagem davídica do Messias. Até hoje a bandeira de Israel tem uma estrela no meio daquele retângulo de duas faixas, de ponta a ponta. Que estrela é aquela? Aquela estrela do rei Davi. Até hoje o nome para os judeus, o nome de Davi é mais respeitado que o nome de Cristo em Israel. Porque eles não têm Cristo como Messias. A grande maioria, pelo menos. Sabe Davi? Davi, ele adultera e manda matar o marido da mulher que ele adulterou com ele. Ele adultera e comete um homicídio. Aleluia! Nenhum deles era perfeito. Glória a Deus! Mas Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, tu pecaste? Não era perfeito. Mas quando Deus disse: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: se houver 50 justos, ele começa a interceder pelo povo. Glória a Deus! Ele começa a orar pelo povo. Ele começa a pedir para Deus que não destrua uma cidade ou duas cidades tão ímpias e tão pagãs e tão idólatras como Sodoma e Gomorra, um homem cheio de defeitos. Deus chega para Moisés e perde a paciência. Tem hora que a paciência de Deus tem limite. Deus diz: Moisés, eu vou matar o povo. No meio do deserto, eu vou assassinar esse povo. Só que todas as vezes que Deus dizia isso, Moisés queria negociar com Deus. E Deus diz: Moisés, antes que você fale alguma coisa a favor do povo, eu vou fazer um negócio contigo. Eu mato o povo e de ti eu faço uma outra nação. A Bíblia diz que Moisés se joga na terra, rasga as roupas, pega a terra, joga no cabelo e diz: Senhor, se for para matar o povo, risca o meu nome no livro da vida, porque eu não sou melhor que esse povo também não, Senhor. Aleluia. Davi, ele era um homem, irmão, são 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos de existência. Até hoje o nome de Davi é falado e respeitado. Glória a Deus, aleluia. Imagine naquela época, era o homem mais famoso da terra, o rei Davi. Deus disse para ele: Davi, tu pecastes. Ele leva o profeta da terra até ele. Ele diz: Senhor, retira o meu nome grande da história, pode apagar, pode tirar o reino diante de mim, pode levar os meus inimigos, podem me levar cativo, Senhor, retira tudo, só não retira o teu espírito de mim, Senhor. Retira o coração